Nesta manhã eu vou tentar compartilhar algo com vocês objetivamente. E o que eu quero compartilhar tem tudo a ver com o que Daisy e o pastor Jenison falaram ontem, porque Daisy, pegando um dos temas de uma mensagem que o pastor Ricardo havia ministrado, que diz: bom estarmos aqui, melhor é prosseguir, então fala de avanço, e o pastor Jenison ontem finalizou falando de dons espirituais. E o tema da minha mensagem nesta manhã é os dons e o crescimento da igreja, porque nós estamos crescendo debaixo da graça de Deus. Portanto, convido por você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 7. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 7. Os dons e o crescimento da igreja. Todos encontraram? Assim diz o texto. Palavras do apóstolo Paulo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para edificação de si mesmo em amor. Apenas até aí. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida nesta manhã. Nós sabemos, Pai, temos essa certeza, essa convicção de que tudo o que tem acontecido até então é obra das tuas mãos, Pai. Por isso nós te rendemos graças, porque o Senhor nos atraiu com cordas de amor para um ambiente de unidade, para um ambiente de comunhão, para um ambiente onde as vidas são repartidas, são compartilhadas. E nessa manhã nós te pedimos, Pai, que a verdade da sua palavra possa nos atravessar de maneira profunda, promovendo transformação, expansão de entendimento, aquecendo os nossos corações, Pai. Nessa manhã nós estamos receptivos, Pai, ao teu agir, ao teu mover, a tudo aquilo que o Senhor preparou para esta manhã, porque o nosso coração está em festa, o nosso coração está cheio de gratidão, Pai, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, faz algo novo em nossas vidas nessa manhã, para a tua glória. É o que nós te pedimos, Senhor. Queremos continuar avançando debaixo da tua boa e forte mão. É o que nós desejamos, é o que te pedimos nesta manhã, em unidade, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Quando eu era criança, eu me lembro que o meu pai, ele gostava de determinados modelos de carros. Meu pai, ele sempre gostou de Belina. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Caravan,
Opala Commodoro. Resumindo, em termos populares, né? Carros que bebiam muito, ou seja, consumiam muito combustível. E eu lembro que todos esses carros, eles tinham o famoso carburador. Eu me recordo que aos finais de semana, meu pai me chamava para ajudá-lo a desmontar o carburador do carro, para poder regular, limpar, fazer manutenção. E foi justamente nessa época que eu aprendi a mexer com ferramentas. Meu pai me explicou que cada ferramenta tinha uma função, cada ferramenta tinha uma finalidade, um propósito. E o conjunto de todas essas ferramentas contribuíam para a realização de um serviço maior. Resumindo, se cada ferramenta cumprir bem o seu papel, o serviço fica bem feito. Bom, estou dizendo tudo isso porque com a igreja não é diferente. O corpo de Cristo é constituído de vários membros. E cada membro do corpo de Cristo recebeu uma ferramenta para a realização de uma grande obra. E essa ferramenta que nós recebemos é o que de agora em diante eu vou chamar de dom. Pastor, o que são os dons? Dons são habilidades, capacidades, competências que Cristo concede a todos os crentes para que a igreja seja edificada e Deus seja glorificado. O dom que Deus deu para um é diferente do dom que Ele deu para o outro. Ou seja, as nossas ferramentas são diferentes, os nossos dons são diferentes, mas o objetivo e o propósito é o mesmo: glorificar a Deus e edificar a igreja. Por isso, cada ferramenta precisa cumprir o seu papel. Cada dom precisa ser praticado. Cada cristão precisa de fato entender o seu lugar no corpo de Cristo. Para quê? Para que a grande obra seja realizada. Para que todo o corpo de Cristo esteja bem ajustado, segundo a cooperação de cada parte, até que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Portanto, nesta manhã vamos entender que os exercícios, ou o exercício dos dons, estão diretamente relacionados com o crescimento saudável da igreja de Jesus. E se a IBA Centro está crescendo, se a IBA Centro está avançando cada vez mais, está completando 4 anos de vida, porque certamente estamos colocando os nossos dons a serviço do reino de Deus. Então, nesta manhã, de forma objetiva, eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 realidades dessa relação entre dons espirituais e o crescimento da igreja de Jesus nessa terra. Primeira realidade a respeito dessa relação: Jesus deu dons a toda a igreja. Pastor, como assim? Não, eu não tenho um dom. Não, tem. Jesus deu dons a toda a igreja, a não ser que você não tenha nascido de novo, a não ser que você ainda não tenha sido salvo, mas nessa manhã você pode ser. Se você se arrepender dos seus pecados e colocar sua fé unicamente em Jesus, a salvação te abraça. Mas a verdade é que Jesus deu dons para toda a igreja. Os versos 7 e 8 que nós lemos agora há pouco dizem: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então preste atenção, nós estamos em clima de festa, e Jesus deu um presente a cada um de nós. Como assim, pastor? Eu ganhei um presente? Que presente é esse? Esse presente se chama dom. É isso mesmo, Ele te deu o dom da salvação, e além disso Ele te deu um dom espiritual. Porque Jesus, Ele é o doador dos dons. É Ele quem graciosamente, por meio do Espírito Santo, concede dons a toda a sua igreja. O texto diz que Ele foi elevado e exaltado acima de todas as coisas, e por estar acima de tudo, Ele tem autoridade e soberania para conceder dons aos homens. Portanto, Jesus já derramou dons sobre a sua vida. Você tem um dom, você tem uma habilidade, você tem um talento, você tem uma aptidão, e foi Jesus quem colocou essa ferramenta em suas mãos, para você poder edificar a igreja local na qual Ele te plantou.
Pastor, mas eu ainda não sei qual é o meu dom. Então você está precisando se matricular na escola de discípulos, porque no módulo Espírito Santo eu tenho uma aula só sobre dons espirituais. E eu creio que você vai ser edificado com isso. Então Jesus é o doador dos dons. Em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que todo cristão, além do dom da salvação, possui pelo menos um dom espiritual da parte de Deus. Então, de acordo com os versos 7 e 8, Jesus concedeu dons a todos os homens. E é interessante que Paulo diz que a graça foi concedida a cada um. Ele não diz a algumas pessoas, não, concedido a cada um. Quando nós lemos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, Paulo também diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E Paulo também fala no verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um, individualmente, conforme ele quer. Então o texto não diz para alguns, para poucos, não, mas a cada um da igreja. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele traz um mandamento para nós. Ele diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, se isso é um mandamento, não tem como o cristão falar assim: não, eu não vou servir o meu irmão porque eu não ganhei nenhum dom de Jesus. A Bíblia nunca vai nos pedir algo que não seja possível de se viver. Então Pedro está dizendo: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então todos nós recebemos um presente. Todos nós que cremos em Jesus recebemos pelo menos um dom espiritual. Mas a questão que me vem à mente é: se todo cristão recebeu pelo menos um dom, por que muitos crentes não usam esse dom para a glória de Deus e para o serviço da igreja? Às vezes por aí a gente se depara com alguns locais, algumas igrejas, onde somente 20 ou 30% dos membros servem a igreja local com seus dons. Isso não faz nenhum sentido, porque a igreja, metaforicamente na Bíblia, é comparada a um corpo. Você imagina se só 20 ou 30% do seu corpo estiver funcionando? Você não existe, você morre. Então, olhando para o Novo Testamento, nós temos várias listas de dons espirituais. Nós temos, por exemplo, uma lista de dons em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao 11. Nós temos uma outra lista de dons em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 28. Nós temos essa lista de dons citada hoje em Efésios, capítulo 4, verso 11. Temos uma lista de dons em Romanos, capítulo 12. Temos outra lista de dons em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Então, a Bíblia tem várias listas de dons espirituais. Contudo, elas não são exaustivas. Mas o que eu quero enfatizar é que Deus te concedeu dons. Todos os membros do corpo de Cristo possuem pelo menos um dom para exercer uma função para cumprir. Eu volto a dizer, o dom que Jesus me deu é diferente do dom que Ele deu para você. Cristo trouxe uma diversidade de dons sobre a igreja, para que dependêssemos do serviço uns dos outros. Os dons podem ser diferentes, mas o propósito é o mesmo. Então eu te pergunto nessa manhã de aniversário, você já descobriu quais são os dons que Deus derramou sobre a sua vida? E se já descobriu, você já está servindo a igreja local com o seu dom? Ah, pastor, eu ainda não descobri qual é o meu dom. E eu trago para você duas dicas. A primeira, leia a sua Bíblia no Novo Testamento e conheça todas essas listas. E a segunda dica é que a melhor maneira de você descobrir o seu dom é vivendo em comunhão com a igreja. Porque o dom que Deus te deu, ele não é para você, ele é para o outro. O dom que Deus derramou sobre a sua vida não é para você servir a si mesmo, mas para servir os seus irmãos. Assim como uma árvore não come do seu próprio fruto, o dom espiritual na vida do crente, com exceção do falar em línguas, ele é sempre para o outro e não para si mesmo. Então você nunca vai descobrir qual é o seu dom se você estiver fora da comunhão da igreja. Você nunca vai descobrir qual é o seu dom se você não estiver servindo pessoas, porque o dom que Deus derramou sobre a sua vida não é para você, é para o outro. Entenda que o dom é um presente que Deus nos dá, e esse presente que Ele nos dá
vem etiquetado com o endereço. E o endereço não sou eu, é o meu irmão. Então, o dom que Deus derramou sobre mim não é para mim, é para eu servir você. E o Deus que Deus derramou sobre você não é para você se auto-servir, é para você servir o seu próximo. Então, você quer descobrir o seu dom? Esteja em unidade. Esteja em comunhão com a igreja de Jesus, porque na comunhão você vai encontrar. Você vai descobrir, porque todos nós temos pelo menos um dom da parte de Deus. Foi assim comigo, meu irmão, na igreja. Eu já fiz muita coisa. Para quem não sabe, pastor Ana, eu já servi até no ministério infantil fazendo teatro. Já vesti de tunico, aquele macaco lá do Diante do Trono. E a gente é forte, né, irmã? A gente vai servindo em todos os lugares, e até uma hora que a gente se encontra, alguém olha para nós, olha, você tem esse dom, você leva jeito para isso, mas é servindo. Mas tem gente que fica assim, não, eu vou esperar, Jesus vai me revelar. Não, meu irmão, vai servindo pessoas, porque no decorrer da caminhada, a igreja vai reconhecendo esse dom sobre a sua vida, à medida em que você serve os seus irmãos. Então essa é a primeira coisa. Todo mundo que nasceu de novo tem pelo menos o dom. Segunda coisa, nessa relação entre dons e o crescimento da igreja. A segunda coisa é que Jesus também deu dons para a liderança da igreja, que são dons pontuais, dons específicos. Eu disse agora há pouco que no Novo Testamento nós temos várias listas de dons espirituais. E aqui em Efésios 4:11 nós temos uma dessas muitas listas. E a grande diferença é que em Efésios 4 nós temos dons específicos destinados à liderança da igreja, o que nós chamamos de dons de governo, dons da liderança eclesiástica, ou o que também chamamos de ministério quíntuplo. Então Paulo diz no texto que Deus concedeu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E é tão interessante perceber que há uma harmonia no ministério quíntuplo. É o que podemos, quem sabe, chamar, guardadas as proporções, de liderança plural. Uma liderança de unidade. Porque se nós não entendermos a unidade e pegarmos cada um desses ministérios numa sala fechada para uma reunião, se lançarmos uma pergunta da seguinte forma: o que é que a igreja de Jesus precisa nos dias de hoje? Se esses 5 não tiver uma visão de unidade, né, Carlos? Cada um vai falar uma coisa. O apóstolo vai falar assim: não. O que a igreja precisa nos dias de hoje é lançar novas frentes, é evangelizar em espaços geográficos ainda não alcançados, é plantar novas igrejas. Aí vem o profeta e vira para o apóstolo e fala assim: você está errado. O que a igreja precisa, eu como profeta eu digo, precisa alinhar o céu com a terra, é trazer o mover de Deus para toda a igreja. Aí chega o evangelista e fala: não, vocês dois estão errados. O que a gente precisa é sair para as ruas e pregar o evangelho, é ir nos hospitais pregar a palavra de Deus, e nos presídios. Aí vem o pastor e fala: não, vocês estão tudo errado. O que a gente precisa é discipular pessoas, é receber bem as famílias. Aí vem o mestre e fala: não, está todo mundo errado. O que a gente precisa é ensinar teologia para o povo. O povo precisa de Bíblia. Aí eu te pergunto: quem está certo e quem está errado? Estão certos porque cada um está enxergando a partir da sua veia, da sua inclinação ministerial. E por outro lado, estão todos errados porque eles não entenderam que são complementares. Então, quando uma igreja tem essa liderança plural, a dieta fica saudável e nenhum setor fica deficiente. É por isso que nós estamos no ano da unidade, entendendo essas realidades espirituais. Aí talvez alguém pode pensar assim: pastor, você está falando de dons de governo, dons da liderança, e eu não recebi nenhum desses dons, eu não recebi nenhum desses títulos. Então deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, eu já expliquei que essa é uma lista, dentre muitas outras no Novo Testamento. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que você não precisa de um título para começar a servir pessoas. Você não precisa de um cargo para servir a sua igreja e fazer o ministério acontecer. Você não precisa de ordenação para servir os seus irmãos. Pedro já trouxe o mandamento: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, como eu sempre digo, fique tranquilo, porque nem todos são apóstolos, mas todos nós somos apostólicos. Nem todos são profetas, mas todos somos proféticos. Nem todos são evangelistas, mas todos somos evangelísticos.
Nem todos são pastores, mas todos somos pastorais. Nem todos são mestres, mas todos nós podemos ensinar alguma coisa. Então você pode sim servir a sua igreja local. Pastor, qual é a finalidade dos dons da liderança? Afinal de contas, para que existem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Por qual motivo Deus escolheu algumas pessoas e as colocou na condição de líderes eclesiásticos? E a resposta está no próprio versículo 12, que diz que Ele concedeu tudo isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe por que Deus deu dons específicos à liderança da igreja? Para poder te preparar, para te aperfeiçoar, para capacitar a sua vida. Aí você pensa, pastor, mas me capacitar para quê? Me aperfeiçoar para quê? Para que você desempenhe o seu serviço. E a palavra serviço que Paulo usa no verso 12 é representada pela palavra grega diaconia. Diaconia significa qualquer serviço que promova o bem da igreja de Jesus. Qualquer serviço que redunde em socorro a um irmão que precisa. Qualquer serviço que abençoe a igreja local. Qualquer serviço que edifique a igreja de Jesus na terra. Qualquer um. Sendo assim, entendemos que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres receberam de Cristo esses dons com a finalidade de aperfeiçoar os santos para o desempenho, para o serviço, para a diaconia. Guardadas as proporções, eu costumo dizer que os líderes da igreja são semelhantes a técnicos de futebol. Por exemplo, a missão de um técnico da seleção brasileira de futebol, a missão dele não é bater pênalti. A missão dele não é cobrar falta, cobrar escanteio, cobrar tiro de meta. A missão dele não é chutar para o gol. A missão de um técnico é treinar e capacitar os jogadores para fazer o que deve ser feito. Ou seja, na dinâmica do reino de Deus é bem parecido. Como eu disse, guardadas as proporções. Porque no reino de Deus, quem faz o gol são os membros da igreja. E no final, a vitória é de todo o povo de Deus. Então, quando você convida alguém para vir ao culto, você está fazendo o gol. Quando você serve pessoas na igreja local, você está fazendo o gol. Quando você fala do amor de Jesus e alguém se converte, você está fazendo o gol. Quando você conduz uma vida às águas do batismo, você está fazendo o gol. Porque cada um de nós possuímos um dom. Portanto, não é apenas a liderança eclesiástica da igreja que desempenha o serviço do ministério, mas todo o rebanho. O serviço do ministério não deve ser desempenhado apenas por alguns, mas por todos nós. Porque cada membro do corpo tem a sua própria ferramenta, tem o seu próprio dom. Tem gente que diz o seguinte: é o pastor que sempre tem que pregar, é o pastor que tem que discipular todo mundo, é o pastor quem tem que fazer todas as visitas da igreja, é o pastor quem tem que fazer o evangelismo, é o pastor que tem que expulsar demônio, é o pastor que tem que fazer o trabalho social, tem que escrever livro, dar aula, fazer poema, é o pastor que tem que fazer tudo. Não. O texto não diz que o pastor tem que fazer tudo sozinho. O texto de Paulo diz que o pastor deve aperfeiçoar, capacitar os crentes para que eles desempenhem a diaconia. Então a obra do ministério não é uma espécie de prerrogativa de uma elite clerical. A obra do ministério é uma vocação e uma responsabilidade de todo o rebanho de Jesus. É uma responsabilidade de todos nós. É o que na IBA nós chamamos de ministério na mão do povo. Então pare com essa história de que meu vizinho está endemoniado, vou ligar para o pastor Douglas vir aqui expulsar. Não, expulsa você, você tem autoridade no nome de Jesus. Tem uma pessoa no meu trabalho que precisa ser evangelizada, vou ligar para a pastora Deise. Não, prega você o evangelho, querido. Você está sendo aperfeiçoado, capacitado para isso. Deixa a mamadeira de lado. Vamos crescer, vamos avançar. E eu creio que nesse momento uma chave está virando dentro de você. Que Deus não te chamou para ser coadjuvante, Ele te chamou para ser protagonista do reino de Deus. Existe um dom sobre a sua vida, existe algo que Ele te entregou. Então não enterre os seus talentos, multiplique isso para a glória de Deus. Se coloque em movimento, porque a igreja que não está em movimento, ela se transforma no monumento. Eu vi lá na Inglaterra muitos monumentos
igrejas mortas. Então nós somos uma igreja viva que se move. E igreja não se resume em liderança, porque todos nós somos a igreja de Jesus. Então precisamos avançar. Então qual é a sequência natural do texto? Cristo graciosamente concede dons ministeriais à liderança da igreja. E quando a liderança ministerial exerce o seu dom, os membros são capacitados, os membros são aperfeiçoados. E uma vez que isso acontece, eles desempenham o serviço, a diaconia. E quando o serviço é desempenhado por todos os crentes, o corpo de Cristo, que é a igreja, é edificado. E tudo isso aponta para quê? Para o terceiro ponto, que é o crescimento saudável da igreja de Jesus. O crescimento de uma igreja que não está com o seu corpo funcionando em 20 ou 30, 40%, mas está full, é 100%, porque nós somos a igreja, nós estamos em movimento, o Espírito Santo se move em nossas vidas. Então, a IBA não é um lugar onde poucos fazem muito, é um lugar onde todos servem com o dom que receberam de Deus. Isso nos fala de um crescimento saudável. Quando os dons concedidos a todos os crentes estão alinhados com os dons concedidos à liderança, meu irmão, a igreja cresce em tudo. Então a pergunta vem, falando de crescimento, até quando devemos ficar, ou melhor, até quando devemos edificar a igreja com os nossos dons? Até quando devemos servir a igreja com as nossas habilidades? Até quando devemos servir a igreja com o nosso tempo, com o nosso talento, com os nossos recursos? Até quando? E a resposta nós encontramos a partir do verso 13 em diante. Projeta aí para a gente, Ana, do verso 13 ao verso 16, vamos entender a resposta. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação, não de alguns, mas de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até quando, pastor? Até a gente viver isso aqui, a unidade da fé. O que Paulo está dizendo é que cada membro do corpo tem um papel importante a ser desenvolvido. Você recebeu um dom, recebeu uma ferramenta, uma habilidade, um talento. Portanto, quando existe uma sinergia, uma cooperação entre todos os crentes, a igreja de Jesus cresce em tudo, naquele que é o cabeça. Então o governo dessa igreja, na cidade de Uberlândia, recebeu dons, e nós iremos continuar aperfeiçoando os membros dessa igreja para desempenharem a diaconia. E da mesma forma, você recebeu um dom de Deus, portanto, continue em movimento. Continue servindo o corpo de Cristo com aquilo que Jesus derramou sobre a sua vida. Até quando, pastor? Até experimentarmos a unidade da fé e do pleno conhecimento de Cristo. Até que todos nós sejamos maduros e atinjamos a estatura de Jesus Cristo. Até que todos nós sigamos a verdade em amor. Até que haja cooperação entre todos os membros e a igreja cresça em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Até lá, vamos perseverar. Portanto, eu encerro perguntando a você: você já descobriu quais dons Deus depositou sobre a sua vida? Você já descobriu quais ferramentas Ele te deu? Você já está servindo a igreja local com o seu dom? Você já encontrou o seu lugar no corpo de Cristo? Você está se permitindo ser aperfeiçoado, a ser confrontado por meio de um discipulado? E se a resposta for sim, então a IBA Centro vai continuar crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Que você se proponha a se apropriar dessa verdade, entendendo que Jesus já derramou um dom sobre você. Talvez você ainda não tenha discernido, compreendido
Mas a dica que eu te dou é: vive em unidade. Vive em comunhão, porque o que Ele derramou sobre você não é para você, é para o outro. Assim como diz aquela velha canção: eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós precisamos de Jesus. Foi para isso que Jesus trouxe uma diversidade de dons sobre toda a igreja. E esse corpo não vai funcionar em 20, 30% não. Todos nós vamos nos mover para a glória de Deus Pai. Todos nós para a glória de Deus Pai. Porque quando chegar naquele grande dia, nós não diremos: Senhor, eu enterrei, eu tive medo, então eu me escondi. Não, não. Você vai ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Então é tempo de sair de trás das malhadas, é tempo de ser protagonista. Deus te escolheu, derramou algo sobre a sua vida, então não enterre, não esconde o que Deus te confiou. Você tem uma ferramenta nas mãos, e ela é importante para o corpo de Cristo. Existem irmãos precisando da sua vida, do seu dom, para poder ser edificado. Se você puder ficar de pé nesse momento, no seu lugar, com essa consciência viva, de que todos nós somos o corpo de Cristo. Todos nós recebemos pelo menos um dom. E o reino de Deus precisa se expandir cada vez mais e mais. E eu quero nessa manhã fazer com você pelo menos 2 orações. Queria pedir que você fechasse os seus olhos. E a primeira oração eu gostaria que você repetisse comigo dizendo: Senhor, nesta manhã eu recebo esta palavra. Eu me permito ser aperfeiçoado pelos meus líderes. Eu farei a minha parte e vou seguir a verdade em amor, cooperando com os meus irmãos. Eu cansei de me esconder e por isso eu assumo publicamente a minha posição no corpo de Cristo. Eu não vou desprezar os dons que o Senhor me deu, mas vou usá-los para a edificação desta igreja, até que cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Eis-me aqui, Senhor, use a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém, aleluias. E eu quero fazer uma segunda oração, aí mesmo no seu lugar. Você repetisse comigo dizendo: Senhor meu Deus, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé no meu coração. Portanto agora, eu me arrependo dos meus pecados, creio com o coração, e declaro com a minha boca, que Jesus Cristo é o meu Senhor, e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta manhã eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda com seus olhos fechados, eu queria aqui perguntar se você se identificou com essa segunda oração. Se você nessa manhã decide por um ato de fé entregar a sua vida a Jesus, se você entendeu que essa oração ela faz sentido para você, eu queria que do seu lugar você levantasse a sua mão bem alto. Você que fez essa oração entregando a sua vida a Cristo, reconhecendo a Ele como o seu Senhor e o seu Salvador, aí onde você está, levante a sua mão bem alto, porque nós queremos orar por você, orar com você, porque só Jesus pode fazer novas todas as coisas. Só Jesus traz novidade de vida. Só Jesus arranca a dor e a angústia que carregamos dentro do peito. Só Ele pode transformar o nosso coração. Portanto, se você entendeu que essa oração é para você, levante a sua mão no seu lugar, porque hoje é dia de redenção. É dia onde Cristo quer te alcançar, mudar a sua vida, o seu coração, porque só Ele tem poder para isso. Religiões não podem salvar. Só existe um caminho ao Pai: Cristo Jesus. Só um caminho ao Pai. E sendo assim, eu creio que todos nós temos certeza da vida eterna. Quantos têm certeza da vida eterna?
Quantos foram selados com o Espírito Santo de Deus? Ah, meu irmão, então se você foi selado, você recebeu um dom. Talvez você ainda não descobriu, mas a Bíblia diz que você recebeu um dom. Então agora, quando você recebe algo da parte de Deus, todas as vezes que Deus nos dá algo, vem junto algo chamado responsabilidade. Tá? Quando você ganha algo de Deus, você ganha junto responsabilidade. Então você tem uma habilidade, um talento, uma vocação, um papel a exercer dentro do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não vai funcionar nessa igreja com 20 ou 30%. Todos vão cooperar, cada parte vai cooperar para o crescimento da igreja que é de Jesus. Amém, meus irmãos? Só uma dica: a festa não acabou não, viu? O melhor ainda está por vir. À noite, às 18 horas, nós teremos assim um momento, gente, com muita coisa boa, muita surpresa. Se preparem, uma palavra abençoada. E eu nem sei se eu posso falar isso. Eu não sei se é irresponsável da minha parte, mas vem à noite e traga um visitante. Se você trouxer um visitante, você fica em pé lá atrás e dá o seu lugar para ele. Amém, meus irmãos? Quantos vão estar aqui à noite? Glória a Deus, glória a Deus. E colocaram aqui a folha, pediram para repetir o poema. Meu Deus do céu. São tantas emoções. Então vamos repetir o poema para a gente encerrar o nosso culto, amém? Então vamos lá. Com a voz embargada, mas vou tentar. Na pequena casa da rua Tiradentes começou a jornada. A caçulinha Ibacentro bem ali iniciava. 8 pessoas no primeiro culto, alegria sem igual. Mal sabiam que desafios viriam no futuro tão real. Irmãos corajosos, sem nenhum temor, no primeiro culto sustentava o amor. Pequena casa, grande alegria, enquanto no coração a fé sorria. Após a inauguração, tomamos um banho de água fria. Deu em todos os jornais o início de uma pandemia. O susto foi grande, é verdade. Cultos online, distanciamento, nova realidade. Mas com fé e perseverança a igreja seguiu, e mesmo à distância o amor de Deus nos uniu. Com a flexibilização, voltaram os cultos presenciais. Mas o espaço ficou apertado entre risos e sinais. Apesar das aflições, não podíamos desesperar. Mesmo com cadeiras distantes, aquele era o nosso lar. O espaço encolhia, a família crescia, e agora um novo horário de culto naquela casa surgia. Mas não demorou muito tempo, 2 horários não bastavam mais. Em menos de 1 ano era demais. Precisávamos de um novo prédio, e até então não havia opção. Mas nos lembramos de uma palavra: em Deus sempre há provisão. Em busca de um lugar maior, nos lançamos, e na Vasconcelos Costa, o novo encontramos. Grande foi a emoção, boas são as lembranças, pois dentro de um caminhão trouxemos toda a mudança. No início, o som era simples, teclado e violão a tocar. Com máscaras e distanciamento, difícil era ouvir a igreja cantar. Com muita perseverança, fomos bem responsáveis, mas não temos nenhuma saudade das máscaras descartáveis. A fé foi mais forte e a igreja persistiu, superou os obstáculos com a graça que pediu. A família foi crescendo e a igreja fluindo. É tanta responsabilidade que o cabelo do pastor está caindo. Mas Deus é quem me guarda, mesmo que eu não mereça. Sei que Ele tem contado cada fio da minha cabeça. Sei que do amor de Cristo nada nos separa. Dobramos os nossos joelhos e pedimos ao Senhor da Seara: mande-nos trabalhadores que amem o teu caminho, pois um sonho muito grande ninguém realiza sozinho. Orando e jejuando, esperando com paciência, e Deus acabou enviando muitos líderes de excelência. Homens e mulheres de fé que servem com dedicação, e mesmo com desafios, eles permanecem na missão. As células se multiplicaram, Deus trouxe o crescimento, o culto da noite ficou apertado dentro de pouco tempo. Inauguramos um segundo horário no período da manhã, ficamos tão felizes ao ver cada irmão e irmã. Compramos cadeiras de plástico, pois as que tínhamos não iam dar. O peso da glória foi tão grande que algumas chegaram a quebrar. A cada estalo que se ouvia era uma forte emoção.
os irmãos ficavam sem graça e eu quase morria do coração. Tomamos muito susto, você sabe como é que é. Cadeiras podem ter quebrado, mas nenhum dos irmãos tombou na fé. Cultos vibrantes, novos ministros, a igreja não parou. Quedas de energia, calor intenso, mas o amor perdurou. Esta igreja é mais que um simples lugar, é refúgio onde a dor se faz sarar. Cura divina envolve os corações, em cada prece há belas redenções. Testemunhos ecoam pelos corredores, são relatos de graças e de amores. 4 anos se passam, gloriosa jornada, e em cada passo uma história contada. Neste aniversário celebramos então, com louvores e muita adoração, pois cremos que ainda há muito a fazer, e avançaremos com fé, sem esmorecer. Pregaremos o Evangelho, mensagem da cruz, levando esperança onde não houver luz. Seremos a paz em tempos de guerra, levando a bandeira do amor em Uberlândia, Minas Gerais e até os confins da terra. Amém, Iba? Vamos avançar! Aleluia! Glória a Deus! Só está começando. Como eu disse ontem, pode fazer calor, pode quebrar a cadeira, mas a gente vai continuar avançando com a graça de Deus, viu? E eu sei que foi gerada na semana passada uma expectativa quanto às cadeiras. A empresa infelizmente não cumpriu com os prazos, mas nós sabemos que o centro das nossas vidas não está nisso. Se nós quisermos uma cadeira confortável e um ambiente climatizado, a gente vai num cinema, a gente vai num center shop, mas nós entendemos que aqui o centro das nossas vidas é Cristo. Pode ser a cadeira que for, se for preciso a gente senta no chão, mas Jesus vai receber toda a adoração que é devida, porque é Ele o centro das nossas vidas, é Ele que nos move, e nós vamos continuar avançando em todo o tempo, com a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Não se esqueça, hein? 18 horas, a festa continua. Amém? Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus.